Olá, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Bem, gente, eu nem ia gravar hoje, porque eu tô cansado demais. Porém, esse vídeo aqui vai ser em caráter emergencial. Eu recebi um e-mail aí de um inscrito no canal, que eu não vou revelar o nome. Ele me deu a sugestão para assistir um vídeo lá do canal do Olho Limitado, o Hangout, que eles fizeram ontem lá, o tal do Papo de Boteco. Então, eu não gosto, eu quando passo lá naquele canal, eu não consigo assistir 2, 3 minutos de Hangout lá, no máximo 5 é o que eu consigo assistir. Mas o rapaz pediu pra mim, vê lá, vê o Hangout. Então eu iniciei a ver o Hangout, o Papo de Boteco deles ontem. Cheguei de trabalho hoje cansado, aí vi o e-mail me sugerindo pra me dar uma olhada. E eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final, gente, porque depois desse vídeo eu vou levar um bom tempo sem falar desses caras aí. E volto a trazer conteúdo, como eu tenho trazido na medida do possível, né? Notícias da NASA, pesquisas e provas sobre a Terra plana, pesquisas sobre conspiração, né? E acontecimentos históricos, como todo mundo gosta. Mas eu estava assistindo lá o Hangout. O que aconteceu? Como era de se esperar, eles estavam falando lá um negócio de um lançamento de um foguete. Aí começou aquelas imagens, aquelas fotomontagens, aquelas imagens montadas em 3D. E aquilo foi me dando um sono tão grande, cara, que, como era de se esperar, eu dormi. Então fica até a dica aí pro pessoal que sofre de insônia e tem que tomar aí algum remédio controlado para dormir. Pô, é só assistir aquele Hangout lá, cara, que o sono vem na hora. Então, como se não bastasse, eu dei uma cochilada e não cheguei a acompanhar muita coisa, e ficou pro final, que daí eles começaram a falar de Terra plana, né? Como sempre. Então, cara, o Olho Limitado em si, o que eu vejo nele é um defensor do sistema, é o que ele é. Eu não sei o que ele ganha com isso, mas ele é um defensor ferrenho do sistema, defende todo e qualquer sistema. Esse sistema que nos manipula, que nos engana e que nos domina, ele defende esse sistema com unhas e dentes. E, como eu já mostrei em vídeos meus, ele é contra o povo, né? Tudo é culpa do povo, a culpa é nossa. Qualquer problema, como eu já mostrei em vídeos anteriores, é só vocês procurarem aí a fala dele. E aí tem o outro lá, que é o tal do Dino. Aquele ali é o famoso robogaio. É a mistura de robô com papagaio. Você pode ver que ele é um robô, ele é um repetidor. Ele fica, se olhando assim, parece um Robocop, com uma mistura de Robocop com papagaio. Então é aquele robô que fica só repetindo, passa sempre a mesma. É um repetidor. O que a NASA fala, o que a Globo fala, ele repete. Entendeu? Se a NASA falar que alguém peidou e causou um buraco negro, ele vai falar que é a verdade, então ele vai repetir aquilo ali. Então o que acontece, pessoal? Ai, meu Deus, essa do peido foi maneira. Então o que acontece? E tal, é assim, beleza. Então, pra você ver aquilo é um pouco complicado, entendeu? Mas como foi a sugestão aí do cara? Mas assim, cara, de todos eles, é muita burrice junta. Mas de todos eles ali, tem um que eu vi lá no Hangout que consegue ser mais burro do que todos. Que é o tal do Daniel, acho que é Daniel Mistura o nome dele. Cara, tá pra nascer alguém burro que nem ele, cara. Lá o canal, é por isso que eu chamei uma vez o canal Olho Limitado e o Curral de Mulas. Cara, mas juntando toda a burrice que tem lá, esse Daniel Mistura é o pior. Ele é o mais burro que existe ali. Então eu fiz um vídeo sobre Copérnico, então eu faço vários vídeos.
relatando fatos históricos, e ele lá começou a querer falar de história. Primeiramente ele falou que eu pratico, como é que ele disse, cara? Alguma coisa, apelo à autoridade, né? Porque eu disse que eu sei, ele falou lá que eu sei de história como poucos, né? Que eu disse isso. E o negócio é o seguinte, é que existe uma coisa, você conhecer a história, existe um parâmetro. Você conhece a história, você lê, você pesquisa, beleza. Agora, existe uma coisa, você integrar, analisar os fatos históricos, organizar de forma cronológica, estabelecer analogias, inclusive até fazer previsões para o que vem pela frente devido ao momento político, momento histórico, fazer essas analogias, o que levou uma coisa a outra. Nós somos um produto da história e nós somos o resultado dessa história. Então o que acontece? Dificilmente nós vamos entender o que somos hoje sem olhar para trás. Isso está na história da sociedade, seja numa sociedade dividida por países, por continentes. Todo aquele processo histórico vai influenciar definitivamente do que em que nós somos hoje. E fazer essas analogias, integrando de forma sistemática esses acontecimentos, analisando de forma crítica e chegando a determinadas conclusões, isso não é para qualquer um. Isso esse, eu estou falando aqui, não estou me gabando, não estou falando nada, mas esse talento não é para qualquer um. Isso, desde a academia, quando eu fiz serviço social, quando eu fiz teologia, em se tratando de processos de entender e fazer esse cruzamento dos acontecimentos, eu sempre fui elogiado pelos meus professores, desde a academia. Inclusive quando a minha tese de mestrado. Então, mas eu não estou me gabando não, cara. Assim como alguém pode ter talentos para outras coisas. Isso não é apelo à autoridade. Tanto que para quem consegue... Quando eu faço um vídeo, as pessoas que têm a mente que não está cauterizada e que não está manipulada por esse sistema, elas compreendem muito fácil quando eu falo as coisas. Então, meu querido, não é questão de apelo à autoridade. Isso não é apelo à autoridade. Isso faz parte do meu trabalho. Eu sou um pesquisador. Entendeu? Então não tem nada demais nisso. Agora aí, depois dele falar isso, se eu juntar tudo que ele falou, cara, todas as asneiras, todas as bombas que ele soltou, esse vídeo aqui vai levar 2, 3 horas. Então, pessoal, e quando ele começou a querer falar de história, foi uma catástrofe mesmo. Porque não vem falar de história comigo não, meu amigo, que a coça vai ser terrível, cara. E olha, eu vou citar algumas baboseiras do que ele falou. Ele soltou a grande pérola de que os egípcios construíam pirâmides porque era uma coisa alta e eles não tinham, né, como construir algo alto, por isso eles construíram pirâmide. Meu querido, pelo amor de Deus, que falta de conhecimento, meu querido. Cara, os sumérios, cara, eles construíam templos enormes antes de sequer pensar em existir Newton. Os egípcios construíam templos, palácios enormes. As pirâmides eram apenas onde os cadáveres dos faraós eram sepultados. E que tinha uma formação geométrica até impressionante. Muito impressionante. Com as suas medidas todas casadinhas, muito bonitinhas. E que muitos arquitetos teriam muitas dificuldades. O tamanho das pedras, o peso. Então era uma engenharia. Não é porque eles não conseguiam construir. Cara, que tem que ir construir coisa alta e precisava ser uma pirâmide, não, meu querido. Que absurdo, cara. Cara, Nabucodonosor,
construiu os jardins suspensos da Babilônia, uma obra gigantesca. Você tem a obra do Templo de Salomão, antes da existência desses caras, cara, de Newton, de todos eles aí. Haviam construções na antiguidade, o Farol de Alexandria, na Grécia Antiga, vários templos e construções gigantescas. Então, a pirâmide era o sepulcro dos faraós. Não tem nada a ver, porque eles não conseguiam construir algo grande, tinha que ser em forma de pirâmide. Que absurdo é esse, meu querido? Como é que você abre a boca para falar uma asneira dessa? Várias pessoas assistindo. Eu não vou contar todas as pérolas que ele soltou, porque o vídeo vai acabar só amanhã. Ainda mais que eu fiz esse vídeo em caráter excepcional hoje. Eu nem ia gravar hoje. Eu já estava pensando em gravar amanhã. Talvez amanhã tenha notícias da NASA, ou em relação a uma pesquisa que eu estou fazendo, que eu já fiz e estou fazendo mais ainda sobre John Kepler, que eu também vou fazer em parte. Então, gente, o rapaz, outra pérola que ele soltou, olha que coisa. A outra pérola, eu só vou falar dessas duas, só senão vai ficar muito longo. A outra pérola que ele soltou é porque olha o que ele fala. Porque na antiguidade, antigamente, o pessoal não tinha noção do que eram as coisas. Então, o povo da Grécia viu o sol subir. Olha só, gente. E eles achavam que era Apolo subindo na carruagem de fogo. Cara, ele disse que o povo da Grécia Antiga achava que quando o sol subia era Apolo numa carruagem de fogo. Que o povo achava isso mesmo. Meu Deus do céu. É muito burro, cara. Esse tal de Daniel, meu pai. Rapaz, Aristóteles, Platão deve ter tremido no túmulo quando os ossos devem ter batido tudo quando você falou uma merda dessa, cara. Sabe por quê, gente? As pessoas têm uma ideia de que hoje elas são muito mais inteligentes do que aquele povo, aquele pessoal do povo antigo era tudo lerdo, era tudo macaco, entendeu? Era tudo homo sapiens, né? Aqueles homo erectus, sabe? Aqueles macacos, mistura de macaco com ser humano que o Darwin inventou. Então, eles acham que era todo homem de Neandertal. Eles acham que aquele povo era um burro, que aquele povo não tinha conhecimento. Eles acham que porque eles hoje são um boneco, uma marionete do sistema, né? Dessas agências espaciais que contam todas essas mentiras, eles acham que porque eles conhecem aquilo, aqueles povos lá eram ignorantes. Antropólogos dos mais conceituados falam sobre a inteligência daqueles povos antigos. Eles mapeavam constelações, eles faziam grandes construções, haviam grandes engenheiros, haviam grandes astrônomos, inclusive terraplanistas. Então, se você pensa, meu querido, que você é mais inteligente, porque hoje você tem um computador na sua frente, e a NASA, e as agências espaciais, e a Globo, a mídia, te faz de boneco para acreditar nessa merda toda, você pensa que por isso você é mais inteligente do que aqueles caras lá, os grandes filósofos gregos. Se você acha que você é mais inteligente do que eles, pelo contrário, cara, seu cérebro é menor do que uma amêndoa, cara, se você achar uma merda dessa. Então é uma grande inocência das pessoas achar que aquele povo era inocente, que eles viam o sol subir e achavam que era carruagem de Apolo, carruagem de fogo de Apolo. Meu querido, existia religião que considerado Apolo Deus Sol, que tinha toda uma mitologia em torno disso, mas eles sabiam muito bem que aquilo ali era o sol. Então para de falar asneira, cara. Os caras mapeavam constelações. Você tem os povos mesoamericanos que tinham, existia o calendário maia, inclusive os calendários lá dos povos antigos, o calendário lunar que era utilizado e que, por sinal, era muito mais eficiente do que esse calendário gregoriano que nós temos hoje. Esse calendário solar imperfeito, sob o ponto de vista astronômico, político, social, atrapalha a sociedade em várias formas. Dias se perdem.
Então aqueles povos lá, não pensa que eles eram bobinhos, não. Só porque hoje você tem um computador na sua frente e pode abrir ali o site da NASA e ver aqueles photoshops e aquelas fotomontagens, que você acha que você é mais inteligente do que eles, porque não é mesmo, meu querido. Pelo contrário, você é muito burro. Aqueles povos faziam coisas que você jamais será capaz de fazer. Existiram grandes homens, grandes filósofos, grandes astrônomos, grandes cientistas na antiguidade. É claro que Tesla, que vocês têm pavor dele, né? O Tesla revolucionou tudo. Que se você tem um computador é graças a Tesla. E sei que vocês morrem de medo quando a gente fala em Tesla. Porque tudo que a gente fala, que tudo trabalha por confinamento magnético, o Tesla atestava e vocês têm medo por causa disso, de falar em Tesla. Mas se você tem um computador na sua frente, tudo com uma televisão, tudo que você tem na sua frente, dê graças a Tesla. Porém, ele foi injustiçado lá pelo JP Morgan, pelo Thomas Edison, que deram uma rasteira nele. Inclusive, ele foi encontrado morto num quarto de hotel. O FBI foi lá para recolher todos os ensinamentos, todas as pesquisas de Nikola Tesla. Então os grandes cientistas, eles geralmente foram injustiçados. Somente os mentirosos que pertenciam à maçonaria que foram erguidos pela grande mídia, por essa força, por esse governo das sombras que domina o mundo. E vocês sabem, mas não sei se vocês sabem, nem sei se vocês sabem mais disso, sabe? É tanta burrice. Então, gente, além disso, então eu fui ver esse vídeo, vi esse boçal falando esse monte de merda. E aí eu me deparo, depois que eu acabei de ver, dormi, acordei, vendo lá o Hangout. Eu acordo e acho outro vídeo. O Olho Limitado, ele fez um vídeo fazendo um desafio, né, que ele pagaria todas as despesas, pagaria tudo, inclusive daria 10 mil reais, daria não sei o que, todas as vantagens para quem quisesse aceitar o desafio. E eu já sei que isso aí é conversa fiada, entendeu? Tanto que eu dei a resposta a eles e que eles não entenderam. Eles acharam, ele está me desafiando, então você que vai ter que pagar. Eu falei que eles não provam o globo, que a gente poderia aceitar qualquer desafio, mas se eles não são capazes nem de provar o globo, como é que eles querem desafiar alguém? Foi isso que eu falei. Eles já inverteram toda a situação e falaram que eu fiz o desafio, que eu que tinha que arcar, meu amigo. Eu não sei nem se eu vou conseguir pagar minhas contas desse mês. Eu trabalho igual um desgraçado para sustentar 3 filhos, minha família inteira, e você quer que eu pague o quê? Aí ele fez lá, como é que eu vou aceitar um troço desse, cara? Com uns brincalhões, uns comediantes desse. Nem dinheiro, não sei se eu vou ter para pagar minhas contas desse mês, meu querido. Entendeu? Trabalho muito. Sou filhinho de papai não, meu querido. Então, ele fez lá o desafio falando que arcaria com todas as despesas, tudo pago, que ninguém, o terraplanista que aceitasse poderia, beleza. Aí eu já sei que isso aí é conversa fiada, que eu já conheço. E eu falei que ninguém iria aceitar desafio, até porque eles não provam o globo. Como é que queria que alguém provasse alguma coisa? Fiz apenas essa analogia e ele já inverteu, dizendo que eu estava desafiando. Ninguém começou ele me chamou de arregão, começou a vir uns papagaios, tudo aqui me chamar de arregão, invertendo toda a situação do que eu falei, porque eles não compreendem nada e interpretar um texto, né? Porque você lê, você vê alguém falar, então ler, eles pensam que decodificar o símbolo é ler. Não, você tem que ler, entender, interpretar, é diferente. É o caso desses boçais, né? Então o que acontece? Igual ele, quando se diz teólogo, quando lê a escritura, é uma tragédia, como já cansei de mostrar aqui. Então ele fez o desafio, beleza, pago tudo. O Gideão vai lá e me aceita o desafio, aceitou. Cara, Gideão, você é corajoso, hein? Porque você não sabia que ia ser uma balela, cara? Você não sabia que isso aí é balela, que isso aí é conversa fiada? Que eles estão com o cu na seringa, com medo do cacete?
E o que eles fizeram? Que ele fez quando o Gideão aceitou o desafio? Fez um hangout de 42 minutos cheio de exigências. Primeiro ele fez o desafio com todas as vantagens pro terraplanista que aceitasse. Que eu pago, que eu faço, que aconteça. Quando o Gideão aceitou, ele peidou na farofa, peidou na maionese, escorregou na maionese, escorregou no quiabo, sei lá que merda que ele fez. Que ele fez um hangout agora de 42 minutos, com 1 milhão de exigências, dizendo que o Gideão vai ter que depositar em juízo o dinheiro. Ele falou que ia dar todas as vantagens. Ele falou que agora o Gideão tem que depositar em juízo a estadia. Ele disse: coitado de Gideão. Gideão, como é que você vai fazer? A gente pobre, fudido, meu querido. Então como é que, cara, eu juro, depois dessa, gente, eu vou levar um bom tempo. Eles podem me xingar, eu vou levar um bom tempo sem falar desses caras. Então o pessoal que vier comentar deles aqui, cara, pode vir aqui chorar de mimimi, porque a verdade é que o Olho Limitado peidou quando o Gideão aceitou o desafio. Ele disse que pagaria tudo, dava todas as vantagens. Quando o Gideão aceitou, ele peidou, fez um hangout de 42 minutos só fazendo exigências, que tem que depositar em juízo, que não sei o que, que não sei o que lá, que ele falou que arcava com tudo, e agora já não é bem assim a coisa. Então, gente, depois dessa, cara, aquele que continuar seguindo aquilo lá, cara, não é brincadeira não, cara. Então vocês estão vendo aí, né, gente? Então vocês... Até eu ia começar a bloquear a gente aqui nos comentários. Eu nem vou bloquear mais, porque eu quero que a gente saiba, todo mundo sabe com que tipo de gente a gente está lidando. E vocês estão vendo aí, não precisa falar mais nada, né? Então, gente, esse vídeo foi emergencial. A partir da manhã volta o conteúdo, notícias da NASA, sugestões dos inscritos. Gente, muito obrigado, tá? Eu nem ia fazer vídeo hoje, fiz aí em caráter emergencial. Então, muito obrigado. Se gostaram do vídeo, dê um like. Eu peço que se inscrevam no canal. E tá aí. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Perdão, gente. Voltei. Ainda não é a vinhetinha, não. Do conteúdo original, não. É porque eu esqueci um detalhe. Além do Olho Limitado ter peidado, ter arregado quando o Gideão aceitou o desafio, porque ele entregou tudo nas mãos dos terraplanistas. Falou: a gente paga todas as despesas, dá 10 mil, prometeu mundos e fundos. E além de ele ter descumprido tudo que ele prometeu que ia fazer quando o Gideão aceitou o desafio, ele ainda botou lá fez um hangout, né, de 42 minutos, e ainda exigiu que fosse feito num local lá específico, lá no Espírito Santo, que o teste ainda foi imposto por ele. Primeiro ele disse que tudo ia ser por nossa conta. Tudo, como vocês quiserem, vocês vão provar com a auditoria, claro, mas como vocês quiserem, nós pagamos todas as despesas. Agora o Gideão aceita o desafio, ele peida, inclusive falando que o Gideão tem que depositar em juízo o valor das despesas pessoais, custo de tudo, e ainda, né, em relação a várias coisas, e ele tem que depositar em juízo. E ele ainda quer exigir o local onde seja realizado o teste. Exigência dele lá, já tem até o local pré-determinado. Meu amigo, gente, eu não tenho nem como falar nesse cidadão mais, cara. Me perdoe, já detonei esse cara demais aqui. Depois dessa vergonha que esse cara fez, arregão, peidou, quando o Gideão aceita o desafio, toda aquela facilidade que ele disse, agora já mudou. Agora ele colocou inúmeras dificuldades para poder... Você peidou, cara. Você perdeu a moral que você já não tinha, quase nenhuma. O que você vai dizer agora para os seus seguidores? Até o local que seria realizado o teste ele quer exigir. O que você vai dizer para os seus seguidores agora, meu amigo? Você arregou, essa é a verdade. Você já perdeu agora toda a moral que já não tinha em lugar nenhum. Você acabou de perder o pouco que tinha, e se tinha. Então, gente, agora sim, se gostou do vídeo, dê um like. A partir de amanhã começa aí o conteúdo original do canal Mistérios do Mundo, tá? E vou parar de falar nesses caras, porque depois dessa, cara, é uma piada, meu irmão. Depois dessa, eu nem cito mais esses caras na minha frente. Passaram a maior vergonha, peidaram, arregões.
e vieram aqui um monte de papagaio me chamar de arregão, eu... Aí, é isso aí que eu esperava. Então você, entendeu, cara? Então, pelo amor de Deus, gente, Gideão, parabéns aí por você ter tentado, mas eu já sabia que isso ia acontecer, cara. Então, só demonstra aí que são tudo peidão mesmo, defendem o globo, o sistema, porque tem alguma coisa por trás, sei lá. E a gente sabe o que que é, né? Tem muita gente aí ganhando para poder defender o sistema. Então, gente, muito obrigado. E é uma vergonha apenas, Olho Limitado. Por isso aí que seus seguidores, até o local de teste você quer exigir. Então, gente, Mistérios do Mundo, conteúdo original, um abraço.